tarde, terceiro ano. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar corrigindo a atividade da aula 9, certo? Então, vamos aí. Página 137. Antes dessa atividade objetiva, a gente tem algumas questões subjetivas, tá? Eu não vou estar corrigindo elas, mas é interessante que vocês tenham feito sim, tá bom? E tenham enviado. Na primeira questão aí, da página 137, diz, né, tem um pequeno texto de Manuel Castelo e tem: estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e da socialização da produção, que foi característica predominante na era industrial. A gente tem um texto bastante amplo, né, bem grande. Nós sabemos que esse assunto aqui ele está tratando de quê? Sobre a globalização, né, e o seu reverso. A globalização é aquela coisa que a gente vê assim, meu Deus, desenvolvimento, crescimento, mas por trás disso tem todo o lado oposto, a pobreza, né? Então, esse seria o reverso da globalização, o oposto dela. E depois de ler o texto, ele diz assim: no contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado o quê? Lembrando que é em cima do texto, né? Eu tenho que ler o texto com atenção, uma, duas vezes, para eu poder conseguir responder, ok? Então, essas mudanças têm provocado o quê? A primeira questão, a letra C. O avanço do trabalho flexível e da terceirização, respostas às demandas por inovação e com vista à mobilidade dos investimentos. Nós vimos aí, né, lá falando sobre essa questão, né, dessa flexibilização, né, dessa flexibilização do trabalho, que isso aí ele ajuda muito no desenvolvimento, né, que é o que eles tanto procuram, nessa globalização, assim como a terceirização, que é algo bastante utilizado por muitas empresas, principalmente empresas federais, né, do governo federais. Eles têm esse hábito, né, esse costume de contratar muitas empresas, né, terceirizadas para estar fazendo seus trabalhos, né, contribuindo. Na 2, diz o sociólogo Zygmunt Bauman, em seu livro Globalização, né, As Consequências Humanas, ele afirma que a globalização tem sido apresentada como destino irremediável do mundo, mas que no fenômeno da globalização há mais coisas do que pode o olho aprender, pois o fenômeno da globalização tanto divide como une, né? Segundo esse autor, a gente viu bastante sobre ele, né? Estudou, inclusive esse capítulo é baseado todo no pensamento dele, né, praticamente. Essa crítica dele é também expressa em outra linguagem, como na charge que tem aí no livrinho de vocês, na página 138. Tem em cima, festa da globalização, entrada permitida. Do outro lado tem as pessoas, né, os operários, pessoas mais pobres chegando. Aí o funcionário, o guarda, né, da porta, da entrada da festa, diz: pela entrada de serviços. Com base na charge e nas ideias de Zygmunt Bauman, pode-se afirmar que o fenômeno da globalização, ele faz o quê? O que acontece com esse fenômeno? Ele seleciona povos, países e setores que serão inseridos no processo, determinando a forma de inserção, ok? Então, é a letra A, né? A letra A, segunda questão. Na terceira, diz assim: o processo de globalização, em sua fase atual, revela uma vontade de fundar o domínio do mundo na associação entre grandes organizações e uma tecnologia cegamente utilizada. Mas na realidade dos territórios e as contingências do meio associado asseguram a impossibilidade da desejada homogeneização. Sobre esse texto aí, sobre a globalização, né, fica evidente o quê? A 2, né, os estados-nações são elementos mais importantes do processo de globalização por
imporem as regulamentações que acham necessárias para a entrada das grandes corporações nos seus territórios. E também a 4, né? O atual processo de globalização tem como marca o emprego das mesmas técnicas para qualquer território, independentemente das características que ele possuam, né? Que eles possuam. Então, a terceira questão é a letra C. Na quarta questão, nós temos também um texto, né? Vocês vão ler com atenção, né? Ó, você está fazendo uma pesquisa sobre a globalização e lê a seguinte passagem em um livro. Aí tem essa passagem do texto. A respeito do fenômeno da globalização, marque a opção correta. O que seria aí? De acordo com o texto. A letra A. O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos e da terra, tá? Então, a quarta é a letra A. E a quinta, para finalizar, ela é uma atividade, uma questão pessoal, tá bom? Vocês vão ler um texto aqui que está falando sobre a ambiguidade, né, da globalização. E a partir desse texto, você vai explicar esse caráter ambíguo do processo de globalização, que é o mesmo que é colocado lá no início. Quando você vê globalização e seu reverso, entendeu? Você está vendo o quê? Dois sentidos. A globalização, aquele desenvolvimento, aquela coisa toda que fascina, e o reverso, a oposição. Então, eu tenho dois sentidos, eu tenho aí uma ambiguidade. Isso está claro durante todo o capítulo, quando ele fala seleciona pessoas, seleciona país, seleciona as empresas. Então, você, com esse texto, você vai ter um suporte maior para você abordar mais o que seria essa ambiguidade, esses dois sentidos que a globalização traz, entendeu? Que não é só a questão do desenvolvimento, que a gente viu lá na nossa aula anterior. Por trás disso tem a miséria, tem a fome, tem a doença, tem a peste, tem tudo de ruim, entendeu? No outro lado, temos um país globalizado, a tecnologia está isso, está aquilo, mas ela é incapaz de resolver sérios problemas tão simples no dia a dia, tão simples, né, na vida das pessoas, que seriam, que passam por tanta dificuldade. Então, é essa, levando para esse sentido aí, que vocês vão responder essa questão 5, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau, um abraço. Qualquer dúvida, vocês podem chamar lá no WhatsApp, tá?